a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Abundância de paz e ricas bênçãos. Bem, Deus tem tudo isso para dar àqueles que crerem nele. Existem pensamentos empíricos que as pessoas dizem, mas Deus abençoa todo mundo. Sim. Veja que Jesus disse que o sol, ele brilha sobre maus e bons. E a chuva cai na lavoura do rico e do pobre, também dos bons e dos maus. Mas a realidade é que a vida de cada ser humano, não é? Cada um vai colher aquilo que plantar. Bem, nós estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que são maravilhosos, fantásticos, mas são base de vida. Base de vida. Existe um mundo espiritual. Queridos, o mundo espiritual rege a vida material. É preciso compreender. Aí você me pergunta, mas quem é que vai descortinar esse mundo espiritual? Foi o que Jesus veio fazer. Certa vez Jesus ele entrou numa sinagoga e imediatamente um espírito maligno, um demônio, Satanás, ele apareceu no corpo de um homem para falar com Jesus, porque ele reconheceu a voz de Jesus. Ele não tinha visto Jesus em carne. Jesus ainda não havia se encarnado. Mas a voz de Jesus, a palavra de Deus, foi quem criou todas as coisas. O Senhor Deus, a sua palavra, Jesus, não criou Lucifer nem os demônios. Deus criou anjos de luz. Mas ele criou os anjos dotados de liberdade de escolha, livre-arbítrio. Realidade. Como ele deixou o ser humano à vontade. Tanto que lá no Jardim do Éden, falando do homem, do ser humano, do homem e da mulher, quando o Senhor Jesus Cristo, quando Deus entregou a terra nas mãos de Adão, o Senhor Deus, né, apontou para todo o jardim, rios de água cristalina, né? O rio Eufrates cortava o Jardim do Éden, fica lá na Turquia. Mas não vamos falar sobre geografia ou os recursos híbridos da Terra, não vamos falar disso. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, estamos falando. Mas quando Deus, o Senhor Deus, conversou com Adão e Eva para entregar tudo nas mãos deles, o Senhor Deus disse a eles que eles poderiam desfrutar de tudo, comer de tudo que estava ali no jardim, plantação, tudo, mas que de uma árvore, que era o limite da ciência do bem e do mal, eles não comessem o fruto. Não foi a vida sexual deles, já eram abençoados, Deus já havia dado a bênção do casamento, a bênção matrimonial. O primeiro celebrante de casamentos na face da terra foi o próprio Deus, né? E o que aconteceu? Adão teve livre escolha. Ele e Eva tiveram livre escolha. O diabo entrou numa serpente, conversou com Eva e ela acreditou na serpente. E desobedeceu a Deus acreditando na serpente. Adão seguiu a mesma coisa. A palavra de Deus hoje fala conosco. E agora é uma questão de crer e praticar, ou não crer, ou deixar de lado. É exatamente isso. Então o diabo existe. E lá no céu, o anjo que era de luz se rebelou contra Deus e quis o trono de Deus. Quis estabelecer um trono, a semelhança do trono de Deus. Queria ser adorado. Houve uma batalha, diz o Apocalipse, ele foi expulso do céu, cai na terra. E ali começa então a enganar a humanidade. Começou por Eva. Eu não vou entrar agora no mérito, nos detalhes, mas essa é a história da humanidade apresentada na Bíblia Sagrada, e eu digo feliz é quem crê. Bom, mas então Jesus entrou na sinagoga e logo o demônio reconheceu aquela voz, não é, que falava com ele, quando ele era um anjo de luz. E daí o que aconteceu? O espírito imundo maligno desafiou Jesus, né? Aqui temos nós contigo, vieste destruir-nos, está na Bíblia. O Evangelho de Marcos, vou até ler para você aqui esse pedacinho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a oração do agradecimento, uma oração simples,
que é de abertura, um agradecimento ao Pai do Céu, vamos lá. E aí eu vou ler esse pedacinho e a gente volta lá em Mateus. Ore comigo. Senhor Deus, Pai Celestial, por Jesus que nos abriu acesso à Tua presença, pelo Seu grande sacrifício, nós chegamos a Ti neste momento, primeiramente para agradecer, agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor nos tem feito, pelos Teus cuidados, pela Tua bênção, porque o Senhor está nos estendendo 2019 e o Senhor nos ensina. Sabemos que só depende de cada um de nós. Senhor, sabemos também que não adianta ouvir os Teus ensinamentos somente pela questão racional, mas o coração precisa estar aberto para receber, entender e praticar. Senhor, que o Senhor encontre isso dentro de nós, pois o Senhor nos examina e cremos. Como as Tuas mãos estão estendidas, o Senhor está sempre pronto a abençoar. Então abençoe esses nossos amigos, companheiros de fé, irmãos e amados a todos. Senhor, abençoa e nós agradecemos por tudo. Fale conosco, tome a Tua direção. O Senhor é quem cura as feridas, o Senhor é quem abre as portas, o Senhor verdadeiramente, sim, Senhor, opera na vida daqueles que creem. Agradecemos por tudo e pedimos, fale conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, como eu citava antes da oração, aí diz assim, entraram, Marcos capítulo 1, versículo 21, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Eu bato neste ponto porque os ensinamentos de Jesus, muitas vezes, eles chocam com os ensinamentos que recebemos, né, na nossa vida, no cotidiano. Jesus ensina a perdoar, as pessoas ensinam. Um dia desses eu falava com um grupo de pais, eu disse, olha, quantas crianças revidam ataques na escola, quantas crianças, né, são contenciosas porque veem os pais contenderem. A criança aprende o que vê, muito mais do que aquilo que escuta. Vamos a essa realidade. Né? E o Senhor Jesus, então ele entrou na sinagoga, a primeira coisa que ele fez foi ensinar. Você vê, ele ensina a perdoar, e muitas vezes as pessoas ensinam a revidar. Né? Então os ensinamentos de Jesus são totalmente diferentes de muitos ensinamentos que se recebe como base de vida e que chocam com Jesus. Pessoas dizem, não, mas eu tenho o direito de guardar essa mágoa, por isso, não. Os ensinamentos de Jesus vão contra. E em todas as áreas da vida, Jesus ele tem ensinamentos. Então diz, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus não trouxe religiosidade, ele trouxe capacitação e poder celestial. Jesus descortina uma realidade que é a vida espiritual. Então ele diz, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Existe todo um conteúdo de entendimento aqui, mas o que eu quero mostrar é exatamente isso, que esse espírito, Jesus chamou de imundo. Era um espírito mau que estava dentro de um homem. Quando Jesus começou a ensinar, vê que ele começou ensinando. Ele está ensinando. Algum ensinamento que Jesus deu entrou naquele homem de tal modo que fez uma mudança dentro dele. A luz entrou dentro dele. Às vezes a pessoa é rancorosa, tem ódio no coração, e quando ela ouve Jesus, um espírito mau sai. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem ódio tem um espírito mau. Às vezes o coração é duro para perdoar e tantos outros fatores. Por isso que Jesus ensina. Então os ensinamentos de Jesus.
que Jesus fez? Logo expulsou esse espírito mal daquele homem e deixou o homem liberto. Queridos, essa é a realidade. Então Jesus disse, todo aquele, pois, eu volto a Mateus agora, não é? No Evangelho de Mateus, que estamos estudando agora, no capítulo 7, verso 24, diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, ensinamentos de Jesus, palavras de poder, palavras de vida. Jesus não dá palavras de morte não, queridos. A morte faz parte da vida humana, nenhum ser humano é eterno aqui na terra. Mas Jesus, ele gosta de falar de vida. Ele dá saúde, ele enche corações de paz. Ele dá vida abundante, isso mesmo. Ele é quem arranca a depressão. Mas se a palavra entrar. Há um caso na Bíblia, uma mulher, e Jesus foi até ela, lá junto ao poço de Jacó, era uma mulher samaritana, uma mulher de Samaria. E aquela mulher era uma mulher de má reputação. Você imagina naquele tempo, no tempo que Jesus andou como homem aqui na terra, e com a cultura judaica, você imagina, ela era samaritana, não era do povo judeu. Mas você imagina, Jesus era judeu. Aí Jesus foi evangelizá-la. E chegou um momento que Jesus virou-se para ela, porque Jesus pediu, começou um evangelismo, Jesus provocou o evangelismo, para mostrar a ela que ela precisava de Deus no coração dela, de paz. Ela precisava de paz. E ela buscava nas pessoas. Ela tentava ser feliz na vida sentimental e ela já havia tido 5 companheiros, 5. E ela já estava com outro e não era feliz. Porque ela buscava em alguém um amor, uma paz. Ela buscava preencher o coração. E o único que tem esse poder de encher um coração e fazer transbordar de paz, de amor, é Jesus Cristo. Eu estou citando o caso da mulher samaritana porque ela deu ouvidos a Jesus. E você sabe o que Jesus falou para ela? Ele disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, tu me pedirias e eu te daria água viva. Isso mesmo. Pessoas buscam preencher, saciar o coração. Você vê que pessoas caem nos vícios por quê? Tem falta de alguma coisa que as faça esquecer de problemas, que dê uma sensação de uma falsa alegria. Uns vão para o alcoolismo. Porque enquanto estão com os amigos e bebendo, ou bebendo, parece que estão afogando as mágoas. Eu até brinco, digo, elas sabem nadar há muito tempo. Não sei, porque no dia seguinte o sujeito bebe de novo. O alcoolismo é exatamente a falta da paz no coração de Jesus. Como as drogas. Agora, não adianta entrar numa igreja, escutar e não levar a sério. Meter a cara na Bíblia e não colocar no coração. Porque o Espírito de Deus está sempre perto, próximo, sempre juntinho ali de qualquer... Se você disser assim, mas o Espírito de Deus não está perto da pessoa que está alcoolizada. Olha só, ela não ouviu ou não está ouvindo. Então o diabo está agindo. Mas se alguém falar de Jesus para ela, como aquela mulher samaritana, e esse alguém der atenção a Jesus e colocar no coração as suas palavras, o seu interior vai ser iluminado, vai ser preenchido. Olha, a diferença de semblantes é incrível. Às vezes você recebe uma pessoa, eu até brinco, eu digo, tem gente que chega tão amargurada que parece que passou a noite chupando limão. Ou comendo fel. E começa a ouvir a Jesus e vai lavando a alma, vai lavando o coração. Em pouco tempo você vê o semblante sereno. A pessoa não tem necessidade, não é hipocrisia, não é forçar a barra, nada disso. Olha só, podem dizer o que quiserem dizer.
Mas há uma realidade. Há pessoas que entram para as igrejas e se tornam crentes evangélicos, mas não levam a palavra de Deus a sério. Não praticam, não colocam no coração. Mas a pessoa que coloca no coração, ela não tem falta de nada dessas coisas. Eu até costumo dizer, por exemplo, jovens de Jesus que têm alegria no coração porque ama a Deus, porque ouve as palavras de Deus, os ensinos de Jesus, tem paz no coração, é jovem de cara limpa. Então, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Construiu uma casa sobre a rocha. Ele vai falar depois de casa sobre a areia. Essa aqui é a pessoa que escuta e pratica. Adianta aprender a perdoar e não limpar o coração? Não adianta. Ouviu, mas não praticou. Adianta aprender, né, a tirar a ansiedade do coração e não aprender a confiar em Jesus, nas suas providências, vai continuar ansioso. Adianta ouvir sobre honestidade, ser simples, simples. Isso mesmo, ser uma pessoa simples. Queridos, podem criticar, mas eu queria entender. A gente ouve falar que há pessoas tão ricas pelo mundo. A gente ouve falar, não vou citar nomes, você sabe. Mas há quem tenha um sanitário revestido de ouro. Olha, gente, eu até brinco e digo, vem cá, vai defecar prata, pelo menos para combinar um pouco? Nem isso. Pelo amor de Deus. Vamos ser realistas. Para quê? Para que isso? Ostentar? Para quê? Vaidade. Então, quando ouve, aí você vê Jesus montado num jumentinho. Você pode imaginar? Ele, o dono do Senhor do céu e da terra, ele criou, ele é a palavra, o verbo encarnado. Jesus é Deus na forma de homem. Ele monta no jumentinho. Você pode pensar nisso? Imagino que muitos, né, que ostentam, se vivessem no tempo de Jesus, iam dizer, pobre coitado, pobre não sei o quê. Ele era Deus. Poder sobre a morte, ressuscitou o terceiro dia. Vamos à realidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então nós estamos contemplando a maravilhosa palavra de Deus em Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus. Não é? Ele falou sobre a casa construída sobre a rocha. É a vida de um ser humano alicerçada nos seus ensinamentos, debaixo dos seus cuidados, é claro. Porque Jesus, ele não só ensina e promete bênçãos, mas ele está junto. Você não vê Jesus hoje porque ele não está aqui na terra em carne, como ele andou com os apóstolos, como ele andou ali na Judéia, nas cidades da Judéia, em tantos lugares, Jerusalém. Hoje você não vê Jesus, pessoa homem, mas ele disse, ele garantiu, disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a realidade, queridos. O Senhor Jesus está presente. Agora é crer. Como muitas pessoas perguntam, mas como eu posso crer se eu não vejo nada? O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É pela palavra que vem a fé ao coração. Quando o coração se abre,
como temos dito. Não adianta nada, você pode ir para a melhor igreja da face da terra. Não é qualquer pessoa. Se não der atenção à palavra de Deus, Jesus não arromba o teu coração, Ele não invade a tua vida. Ele deu o livre arbítrio, a liberdade de escolha. A grande realidade é essa. O ser humano é livre. Mas feliz é quem encontra, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém chega ao Pai senão por mim. Vamos à oração da fé? Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Pai Celestial, os teus ensinamentos são gloriosos, profundos e ao mesmo tempo tão simples. Simples, Senhor, nada difícil de entender, porque se assim fosse, não se poderia pôr em prática. O Senhor é um Deus zeloso, um Deus abençoador. O Senhor é a luz que ilumina este mundo. Como Jesus diz, eu sou a luz. E quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vem, Jesus. Senhor, vem para ajudar cada um que ora comigo neste momento. Eu não sei se tem algum coração amargurado, se alguém foi ferido. O Senhor sabe tudo e conhece tudo. Senhor, eu oro por alguém com uma dor de cabeça ou com dores pelo corpo. E Jesus, o Senhor lá no Calvário carregou as nossas dores. Opera nesse corpo agora. Opera agora, Jesus. Senhor, move o teu espírito. Senhor, eu oro por pessoas que sentem dores de cabeça. Alguém, Jesus, que talvez já tenha se acostumado com as dores, mas elas não provêm do Senhor. O Senhor não quer que os filhos sintam dores. Então eu peço que o teu poder opere desfazendo esse mal. Alguém que tem sido vitimado por inveja, por olho grande, por maldição, bruxaria. Jesus, toca essa vida agora. Jesus, passa com o teu poder. Passa com o teu poder e toda a força do mal vai se afastar. Jesus, ainda que alguém que tenha se envolvido com o mundo das trevas. Sim, Jesus, tenha se envolvido com as piores forças espirituais. O Senhor é Deus, o Senhor é todo o poder, o Senhor é a luz. Jesus, toca nessa vida agora e toda obra maligna e todo mal seja quebrado, destruído, despedaçado, arrancado. E eu digo em nome de Jesus, mal, vai embora. Força das trevas, vai embora, deixa esse corpo. Deixa esse corpo, desde a ansiedade, as dores de cabeça, dores reumáticas, perturbações. Em nome de Jesus, toda disfunção alimentar, toda obra maligna, todas as forças de trevas saiam, vão embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos os teus cuidados e as tuas bênçãos. Obrigada, Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Meu abraço e as bênçãos de Deus. Nosso abraço e muitas bênçãos também para a diretoria, os funcionários da Rádio Metropolitana e a todos os amigos. E você que participa comigo, partilhe essa palavra, né? Se serviu para você, compartilhe com seus amigos. Jesus é Deus abençoador. Ele é a luz. Ele é todo o poder. Muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.